Estamos no ar, diga graças a Deus, graça e paz a você eleito, você que é o Espírito revestido de carne. Eu sou o pastor Carlos, falo aqui diretamente de Fortaleza, Ceará. Fazemos parte aqui do MEG, Ministério Estamos em Graça, né? Hoje, quarta-feira, são exatamente 8h24, tá bom? Do dia 17/3/2001. E nós estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito sério. Hoje nós estamos no dia que nós vamos aqui ruminar a graça e o apostolado, tá bom? Eu estou aqui com um texto na minha frente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para a gente poder depois estar meditando na palavra que Deus colocou no meu coração, que esse texto está lá em Atos capítulo 15. Atos 15, versículo 1. Atos 15, 1 diz assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos, olha só, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos, olha só, se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Olha só o que se pregava em Atos, né? Essa época aqui, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, o Senhor Jesus já tinha sido assunto aos céus, a igreja já estava estabelecida e ainda tinha gente que dizia que para ser salvo tinha que primeiro ser circuncidado. E isso aqui é muito sério. Por quê? Porque até os dias de hoje existe também, né, uma história aí que a pessoa, para poder se tornar filha de Deus, ela precisa aceitar Jesus. Eu vim do sistema religioso e é assim que o sistema religioso crê. Você sabe disso, você que faz parte do sistema religioso, você sabe que o que eles ensinam, como eu ensinava por ignorância, é que se a pessoa não fizer uma decisão por Jesus, ela não vai se tornar filho de Deus nunca, e isso não é verdade. Em canto nenhum da Bíblia, em canto nenhum do Evangelho fala que nós precisamos fazer alguma coisa para nos tornarmos filhos de Deus, né? Eu estou falando isso porque logo depois que você faz esse momento aí, mas não tem que ficar só aí, você precisa se batizar, porque aí tem um combo, né? É um combo da salvação. Você precisa aceitar Jesus, depois você precisa se batizar, depois você precisa realmente ser fiel em tudo aquilo que o sistema lhe oferece, ou a igreja local, entre aspas, porque a igreja somos nós pessoas, né? Então eu li esse texto para dizer para vocês que naquela época, né, aqui os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, eles acreditavam nisso, que para poder serem salvos, o texto diz que eles precisavam se circuncidar. Então, eu queria agora realmente falar com vocês o assunto. Hoje não tenho louvor porque eu queria estar muito atrasado e eu queria tratar de um assunto muito sério. Quero trazer aqui para perto de mim o meu computador. Mas eu queria falar sobre o diabo mitológico. Já ouviu falar nisso? Muito se ouve sobre a mitologia, né? Aqueles filmes, né, que falam da mitologia grega. Então, eu queria falar nessa noite sobre o diabo mitológico. Então, a primeira coisa que eu queria... Vê se está no ar, filho, está no ar, tá? Eu queria falar com você, fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: qual foi o diabo que tentou Jesus no deserto? Que diabo foi isso? Foi esse? Será que foi o chifrudo? Foi o diabo chifrudo lá, que anda com tridente, né? É assim que o sistema religioso crê. Segunda pergunta: qual foi o diabo que Jesus venceu na cruz? Preste atenção. Qual foi o diabo que tentou Jesus no deserto e qual foi o diabo que venceu Jesus lá na cruz? Essas duas perguntas elas vão ser respondidas mediante aqui o destrinchar do Evangelho. E eu queria a sua participação, né? Você me falar de onde você está assistindo. Eu estou aqui em Fortaleza. Você está onde? Está aqui na cidade de Fortaleza? Está no estado do Ceará? Está fora do Brasil? Está fora do país? Em outro país? Então diga aí onde você se encontra, tá bom? Então, na verdade, o seu corpo, ou seja, o corpo de Jesus, ele foi moído. O corpo de Jesus foi dilacerado e crucificado na cruz. Aí o espírito dele ganhou a liberdade, né? E a lei de Moisés, ela foi
aniquilada, né? Então a gente vai entender isso aqui de uma maneira muito clara. E vamos entender melhor tudo isso que eu falei, né, à luz do Evangelho da Graça. Então, quando Paulo, escute bem o que eu vou falar, quando Paulo ele fala de diabo, Paulo fala, toda vez que você vê lê nas cartas de Paulo, nas 14 cartas do apóstolo Paulo, ele falando, né, da pessoa, do nome diabo, ou então o nome Satanás, eu quero lhe dizer que de uma maneira muito clara, não passam de adjetivos, né? Então, essas palavras não passam de adjetivos, porque a palavra diabo significa acusador, né? E a palavra Satanás significa opositor. Então, quando Paulo fala de diabo, se refere sempre, ele está se referindo a carne e os seus desígnios maus, os desígnios maus da nossa carne, né? E não a espíritos, né? A espíritos entrando em corpos humanos, né? Anjos caídos, ele não está falando sobre isso, né? O espírito saindo de uma pessoa e indo para outra pessoa. Então, quem foi o diabo que tentou Jesus no deserto? Eu fiz essa pergunta no início dessa ministração. Veja que Jesus, ele veio como segundo Adão. Você sabia que Jesus é chamado de segundo Adão, né? Conforme 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver isso aqui. Jesus, ele veio como segundo Adão. Então aqui está a resposta e vai ser a base da nossa conversa nessa noite, tá bom? Então abra comigo aí 1 Coríntios 15, versículo 45 a 47, que diz assim, ó: assim, estando escrito, o primeiro homem, diz o texto, Adão, tornou-se um ser vivente, ou seja, alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Aí ele diz assim: não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, Adão. O segundo homem, do céu, Jesus. Olha que texto tremendo. Eu li aqui 1 Coríntios 15, 45 a 47. Você que está me vendo, se puder compartilhar essa palavra enquanto a gente está aqui batendo esse papo, vai ser muito libertador para as pessoas, né? Porque eu estou falando nessa noite sobre o diabo mitológico, né? Uma mitologia, né? Quando eu era criança, um dia desses, eu me lembro muito bem que eu assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E no programa do Sítio do Pica-Pau Amarelo tinha um personagem, né, dentre tantos outros, que era conhecido como a Cuca, né? A Cuca era aquele jacaré, né? Era um jacaré grande assim, ó, e era muito conhecido. A Cuca era conhecida. Mas só que a gente sabe que são histórias, né? Uma mitologia, né? E então o diabo, toda vez que eu falo sobre isso, depois que eu tive o entendimento da graça, eu me lembro da cuca, né? Porque o diabo é uma cuca, porque não existe. E a gente vai ver isso aqui mais profundamente. Então eu li aqui, né, o capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 e 47, e você viu muito bem. Então, e quais são as obras da carne, segundo Gálatas capítulo 5? Eu li aqui mostrando a você que o primeiro Adão era um ser, era uma alma vivente, né? Mas o segundo Adão era um homem do céu. E aí eu quero dizer assim, ó, quais são as obras, é uma pergunta, quais são as obras da carne segundo Gálatas capítulo 5, versículo 19? É o seguinte, as obras da carne são: ora, as obras da carne são manifestas. Aí ele vai dizer o nome, ó, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 5, 19 a 21. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, coisas como antes já os adverti. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, ou o reino de Deus. Então o texto aqui ele é muito claro, mas tem muita gente como eu no passado, quando eu não tinha o entendimento da graça, quando eu não conhecia a graça como ela é, eu achava que as pessoas que praticam essas coisas não iam obter a sua salvação, eles não iam para o paraíso, e não é isso que o texto diz, né? Esse assunto não é o nosso assunto dessa noite, mas eu queria só trazer um breve ensino, né? O reino de Deus aqui, o reino de Deus está dentro de mim, o reino de Deus está dentro de você. Então as pessoas que praticam as obras da carne, que quais são? A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, né, a discórdia, ciúme e por aí vai. Essas pessoas que praticam isso, elas não vão ter, a gente que sabe que o reino de Deus não é comida, nem tampouco bebida.
mas é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a pessoa que pratica as obras da carne, elas não vão obter, elas não vão ter em suas vidas justiça, nem paz, nem alegria no Espírito Santo. Em algumas versões diz gozo, né? Gozo dentro de si. Então veja a vida dessas pessoas que praticam, né, essas coisas, elas não têm paz, né? Elas não têm um gozo, elas não têm uma alegria de viver. Então é muito interessante isso. Então nós estamos dizendo aqui quais são as obras da carne, né? Deus, na verdade, quando ele se revestiu de carne, ele veio num corpo aqui na terra que nós conhecemos muito bem, que foi Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, certa vez Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus olhou para ele e disse: Filipe, quanto tempo eu estou com vocês? Olha para mim. Então a Bíblia diz que Jesus era a imagem do Deus invisível. Então Deus, ao se revestir de um corpo de carne, ou seja, Cristo, né, Jesus, ele foi tentado pelos mesmos desígnios, né, carnais que estão estabelecidos na nossa carne. Então Jesus aqui na terra era um homem como eu e você. Então Jesus, como homem, ele teve que vencer os maus desígnios da carne. Isso aqui é muito forte, isso aqui não é pregado, isso aqui não é falado nos ministérios aí fora não, no sistema religioso não, né? Então Jesus, ele teve que lutar contra os desígnios da carne. Olha só, não contra um diabo, repito, mitológico, um diabo que as pessoas acham que anda com um tridente aí tentando a um e a outro. Não, de maneira alguma, né? Um espírito, né, como o sistema religioso tanto fala, né, para amedrontar as pessoas. Então Jesus teve que lutar contra a sua própria carne, ele era humano. Então veja que o primeiro Adão, como nós falamos aqui, o primeiro Adão foi feito, né, como alma vivente. O primeiro Adão foi feito alma vivente, ou seja, ele não tinha espírito. O primeiro Adão, ele não tinha espírito, né? Como eu, como você, que é um eleito, que é uma eleita do Senhor. Então, os eleitos de Deus, eles têm, eles são espíritos revestidos de carne e têm uma alma, né? um psique, né? Então, Adão, o primeiro Adão, né? Ele foi feito somente uma alma vivente, né? Então talvez você esteja me ouvindo aqui, me assistindo nesse momento, e possa já estar achando estranho: isso aqui é uma heresia. Você sabe por que você acha que é heresia? Porque isso aqui não é pregado nessas igrejas. Por quê? Porque uma palavra como essa traz libertação. Uma palavra como essa faz com que você reine em vida e se sinta seguro nos braços do Senhor. Então eu vou continuar aqui. O último Adão, Jesus, né? Ele era espírito vivificante, ou seja, veio do céu. Então ele era celestial, um espírito eterno, né? Ele era um espírito revestido de carne. Olha só como isso aqui é tremendo, né? Então o próprio Deus, que veio num corpo de carne, como um ser humano, sujeito às mesmas tentações que eu, as mesmas tentações que você, né? Todos nós, todos os dias somos tentados, todos os dias, eu e você, isso é verdade. Mas ele, Jesus, ele não pecou, por isso ele fez, o sacrifício dele foi perfeito, né? Nós a cada dia nós sabemos que nós vacilamos, mas Jesus, ele foi perfeito, mas ele foi tentado, como eu e como você. Então, para destruir o império, Jesus veio para destruir o império do primeiro Adão. Então, a carne, a lei, né, a carne e a própria lei que estava enferma por causa da carne, né, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então, o primeiro Adão, ele era, repito, alma vivente. Ele era animal, um animal racional, o primeiro Adão, né? Ele era da terra, ele era aqui terreno. Então, qual o terreno? Eu queria só, antes de a gente ler isso aqui, eu queria trazer só um entendimento para você. Eu falei aqui que muitas pessoas que podem estar me assistindo, me ouvindo nesse momento, podem achar estranho, né, esse ensino, essa maneira de falar, né? Porque, repito, esse tipo de palavra, ela não é liberada, né, nesses ministérios do sistema religioso, né? Primeiro, eu acho, como eu passei 21 anos lá, né, 21 anos que eu passei lá, tem 2 anos que eu estou já reinando em vida e com a mente de Cristo ativada na minha mente,
mas eu não conhecia essa palavra, porque eu nunca vi ninguém pregando essa palavra, entendeu? A partir do momento que eu ouvi essa palavra, a mente de Cristo que estava em mim, ela foi ativada. A minha vida mudou completamente, né? E eu creio que você, que é um eleito, do Senhor, que quando começar a ouvir isso aqui, vai despertar algo em você. Você vai dizer, rapaz, tem sentido isso que ele está falando. Então, continue comigo, né? Eu queria dar continuidade aqui, eu queria pedir a sua atenção. Então, qual o terreno, que é o primeiro Adão, né? Tais também são as outras pessoas, os terrenos. Qual o celestial, que é Jesus, né? Tais também são os celestiais. Então, os terrenos, as pessoas, terrenos, né? São os da outra semente. Eu já ministrei aqui que Deus plantou 2 sementes aqui na terra. Deus plantou 2 sementes aqui na terra. Essas 2 sementes, na Bíblia toda, tem vários nomes. Dentre eles, uns chamam de trigo e joio, né? Ou em outro momento o trigo e o joio, o vaso de honra e o vaso de desonra, a ovelha e o bode, né? Os filhos da ira e os filhos da salvação, enfim, tem vários nomes. E os terrenos, né? As pessoas descendentes do Adão, aqui, dessa outra semente, são os da outra semente. Preste atenção. Todos eles começaram, né? Eles foram vistos por Deus desde o ventre de suas mães. E o maior exemplo que nós temos aqui é Caim e Abel. Caim e Abel são bons exemplos disso que eu estou falando, para você poder entender. Então, Caim, um filho da perdição, e Abel era um eleito, né? Um escolhido e predestinado desde antes da fundação do mundo, como diz Romanos. Abra comigo Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Abra comigo aí, Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 e 30 diz assim: pois aqueles, presta atenção aqui, vamos falar das 2 sementes. Pois aqueles que de antemão conheceu, né, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, Jesus seja o primogênito dentre os mortos, ou o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que o chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Olha que palavra que traz uma paz, né? Traz uma segurança, traz realmente um conforto para o coração daqueles que realmente são filhos de Deus, né? Então tem pessoas que vivem, sabe, apreensivas, vivem preocupadas, vivem aflitas, sabe? Uma hora elas acham que estão salvas, aí porque cometeram algum ato, ou se prostituíram, ou tomaram porre, ou fizeram roubaram, ou fizeram alguma coisa, acham que ali Deus está muito, muito triste, e aquela pessoa deixou de ser filho por causa daquele ato, por causa daquela obra da carne que essa pessoa fez. E é interessante que o sistema religioso não sabe separar, né? Porque pecado, na verdade, a Bíblia diz que Cristo na cruz, ele aniquilou o pecado, porque o pecado era a transgressão da lei. Isso aqui não é ensinado aí fora, não. O pecado é uma coisa que era só quem cometia, era quem estava debaixo da lei, que era o judeu, né? E agora, para nós que somos gentios, o que vale, o nosso pecado é quando você coloca, pratica, na verdade, as obras da carne. Então, quando eu pratico as obras da carne, como eu citei aqui, que são várias, né? A prostituição, a lascívia, o roubo, por aí vai. Quando eu pratico isso, aí vai ter uma consequência, porque tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Mas nada do que eu pratico aqui das obras da carne interfere no meu relacionamento com Deus, nada. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Isso aqui é muito sério, meu irmão. Isso aqui não é ensinado lá. Lá fora isso aqui não é ensinado. Então eu estou aqui falando para você o que está escrito em Romanos 8, 29 e 30. Olha o que tem em Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha aqui, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Lá fora, no sistema religioso, não é assim. Você que tem que fazer uma atitude de reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, se arrepender dos seus pecados, para que você possa se tornar filho de Deus. É ou não é assim? É. Eu respondo, é assim, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que porque Deus nos escolheu nele.
Foi Ele que me escolheu, foi Ele que te escolheu. Sabe quando? Antes da criação do mundo. Você pode dizer graças a Deus por isso? Isso aqui é maravilhoso, porque Deus nos escolheu dele antes da criação do mundo para sermos santos. Para que Ele escolheu? A mim e a você. Está aqui a resposta. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, porque tudo isso é em espírito. Abba, Pai, por isso. Aí ele completa aqui, ó, no versículo 5. Em amor nos predestinou, a mim e a você que é eleito. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha que maravilhoso. E o versículo aqui de número 11, Efésios 1:11 diz assim, ó, nele, olha, ó, nele também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1:11. Então Deus consultou a vontade dele e resolveu me escolher e resolveu te escolher. Olha que maravilha. Você sabe por que ele fez isso? Porque ele conhecia, ele sabia muito bem que o ser humano não era capaz de escolher a Deus por causa da nossa carne que está enferma. Você consegue entender isso, meu querido? Você consegue entender isso, minha querida? Então, os celestiais, diga celestiais, os celestiais são os chamados de ovelhas no Antigo Testamento. Os celestiais são aqueles que eram chamados de ovelha. Hoje, na nova aliança, são os filhos de Deus, eu e você, né? Então, lá no Antigo Testamento e ali com Jesus, Jesus chamava de ovelha, porque fazia parte, né, daquela época, 2000 anos atrás. Hoje, ele não chama mais ninguém de ovelha, ele chama de filho. Eu sou filho, você é filho de Deus, é filha de Deus. Isso aqui é tremendo, né? Então, na nova aliança, repito, nós somos filhos de Deus, os eleitos antes da fundação do mundo. A Bíblia também chama de vasos de misericórdia. Vamos ver isso? Romanos 9, capítulo 23. Hoje o tema dessa noite é o diabo mitológico, viu? O diabo mitológico. Já está no ar aí? Então o tema de hoje é o diabo mitológico. Romanos 9, 23. Romanos 9, 23 diz assim, ó. Que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, aos vasos, ó, vai falar de mim e vai falar de você, leitor, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória. Nós fomos preparados de antemão para a glória dele. Você pode dizer graças a Deus por isso, meu irmão? Glória a Deus por isso. Então a palavra diabo, repito, a palavra diabo significa o quê? Opositor. A palavra diabo é quem se opõe ao nosso homem interior ou superior, né? Ao nosso espírito e à nossa carne. Na verdade, o diabo é a minha carne, o diabo é a tua carne. O diabo, a palavra diabo, repito, significa opositor. E tudo que se opõe, né, ao nosso homem interior, que é o nosso espírito, né, que é na verdade onde Deus habita, nosso espírito, é chamado de diabo, que se opõe. Então é a nossa carne, é o nosso homem, né, essa luta que o apóstolo Paulo ele nos fala, nos mostra que há constantemente a luta da carne versus o espírito. Você está conseguindo entender até aqui, meu querido? Então repito aqui para a gente poder pegar aqui de onde nós paramos. Ó, a palavra diabo significa o quê? Opositor. E quem se opõe ao nosso homem interior, né, ao nosso espírito, é a nossa carne. Olha só. Com todos os seus desígnios carnais e diabólicos, como eu li lá em Gálatas 5,17. Então, se Jesus veio com um corpo de carne, como veio também o primeiro Adão, logo vem também com as obras da carne. Jesus era de carne e osso, como eu e você, né, exteriormente. Então tinha as obras da carne, né, contra o espírito dele, como eu li aqui as obras da carne lá em Gálatas capítulo 5. Então veja que Paulo disse que as tentações, elas são todas humanas, né? Muitas pessoas pensam que é o diabo, né? Que é o ser diabo, que eu já mostrei aqui para vocês que não existe, que é ele que tenta as pessoas. Não, mas toda tentação, ela é humana.
carnal, como diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E não é um suposto diabo, né? Um suposto diabo mitológico, um ser, né? Um espírito que fica tentando aí as pessoas. Então, a minha pergunta para a gente poder terminar esse momento aqui é: você quer saber como é que a gente vence esse diabo, né? A carne na qual estamos vestidos, né? Com ela. Você sabia que a nossa carne aqui é que realmente é o diabo? A palavra diabolos, né? Significa gênero humano. Olha só, aqui ó. Então, você quer saber como é que a gente vence esse diabolos, né? A carne na qual nós somos vestidos, estamos vestidos com ela? Ou você não sabia, né? Geralmente eu falo isso aqui, eu nunca perguntei isso para você. Você não sabia que nós, os eleitos, viu? Eu que sou eleito, você que é eleito, nós somos espíritos revestidos de carne. Você sabia disso? De um diabo. Nós somos espíritos revestidos do diabo. Olha só que interessante, né? Então, um tesouro em vasos de barro. Vamos ler esses dois textos, né? Primeiro Jó vai mostrar que nós somos espírito, que somos revestidos com carne, né? Nós estamos vestidos com essa roupa que é carne, né? Essa roupa aqui não é tão boa. Jó capítulo 10, versículo 11 e 12. Jó 10, 11 e 12 diz assim, ó: não me vestistes de pele e carne, e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Olha que tremendo isso aqui. Esse texto aqui eu estou te mostrando que nós somos espíritos que fomos revestidos, fomos vestidos com a carne, né? E eu já mostrei aqui que essa carne é o verdadeiro diabo, porque a palavra diabolos significa gênero humano. Vamos lá? Não me vestistes de pele, disse Jó, e de carne, e não me juntaste com ossos e tendões? Olha aí, ó. Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Agora vamos ler 2 Coríntios 4, 7, onde fala o que na verdade é o nosso corpo. Mas temos esse tesouro, o espírito, que é o espírito, em vasos de barro, que é a nossa carne. Olha só, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de mim, nem tampouco de você, e não de nós. Então a única forma de vencer este diabo chamado carne é segundo o que está escrito lá em 1 Coríntios 9, 26. Vamos ver aqui a resposta? Eu mostrei a você que nós somos espíritos revestidos de carne, e mostrei a você que nós somos um tesouro em vasos de barro, frágil, né? Então vamos lá, 1 Coríntios 9, 26 e 27. Vou te mostrar a única forma de vencer este diabo, né, chamado carne. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo de número 9, 26. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Irmãos, isso aqui é tremendo. Essa é a única maneira de nós vencermos ao diabo carne. É a única maneira. O apóstolo Paulo está dando aqui, ó. Então vou ler de novo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Vamos lá? Assim corro também eu, não sem metas. Olha só como é importante nós termos uma meta. Aí ele diz assim: assim luto, não como desferindo golpes no ar. Para aqui um pouquinho. Estou lembrando aqui, quando eu me converti em 97, no sistema religioso, tinha uma determinada denominação aqui que eu ia, e até minha esposa ia comigo também. Tinha um momento lá que apagavam as luzes, né, do local, da chamada igreja. Você se acredita que o pastor dessa igreja, ele pegava o sapato dele e saía correndo atrás do diabo dentro da igreja, jogando o sapato e gritando com o diabo? Você acredita nisso? Então aquilo ali era um clima. Daqui a pouco ele começava como eles falam, né, a profetizar, a revelar que na verdade aquilo ali não vem nada de Deus,
Porque o profeta hoje levantado pelo Senhor somos nós que pregamos o evangelho da graça. O profeta no Antigo Testamento, ele profetizava para o futuro. O profeta do Novo Testamento, ele profetiza do passado, daquilo que aconteceu na cruz, da obra consumada na cruz do Calvário. Você consegue entender isso? Então o profeta do Antigo Testamento, ele profetizava para o passado. Ele profetizava para o futuro. Por quê? Porque ainda ia acontecer, né, a obra redentora. Nós estamos 2000 anos depois. Então o profeta nos dias de hoje profetiza para o passado, diante daquilo que já aconteceu na cruz do Tetelestai. Está consumado. Você pode dizer graças a Deus? Então o texto diz: assim corro também eu, Paulo falando, não sem metas, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurrando o meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha que tremendo, né? Então, meu irmão, eu quero dizer para você que o medo, né, esse sentimento, medo, é muito usado para coagir, para colocar medo nas pessoas, no sistema religioso. É muito comum nos dias de hoje ouvir pregações que mais falam do diabo, né, do ser mitológico, do que da pessoa de Deus. É ou não é assim, meu irmão? É verdade. Né? Tem denominações que, se não tiverem o diabo de estimação deles, elas não funcionam. Se alguém não cair, entre aspas, endemoniado, que ser endemoniado não tem nada a ver em manifestar um espírito, não tem nada a ver com isso. Toda vida que você vê a palavra de Deus, a palavra endemoniado, está ligado à enfermidade. E essa enfermidade poderia ser física ou mental. Isso aqui é libertador, irmão. Então eu vou repetir: o medo é muito usado hoje, sempre foi, né, para coagir as pessoas. Então é muito comum, né, nos dias de hoje, tem sido muito, né, comum ouvir pregações que enfatizam mais a pessoa do ser mitológico, né, chamado diabo, né, do que o próprio Deus. É ou não é? Então as chamadas igrejas, chamadas erroneamente de igrejas, né, elas se travestem, né, essas pessoas se reúnem no nome de Deus com o propósito de buscar esse Deus que já habita nessas pessoas. Olha como eles estão tão... Eu também era do mesmo jeito. Então eu ia para um local para buscar a Deus, né, para fazer algo em favor de Deus, para que eu pudesse receber uma resposta dele. Então isso aqui que eu estou falando hoje aqui, se você estiver entendendo, irmão, vai ser muito libertador para você, né? Então há chamadas, como eu falei aqui, né, erroneamente, igrejas, que se as pessoas tirarem essa figura, né, do falso espírito, né, do diabo, né, o diabo mitológico, acaba também o falso culto que eles fazem, né, feito por eles. Acaba, se você tirar a figura desse ser mitológico, diabo, né, que eles chamam, que eles acham que é um ser que vai levar as pessoas para o inferno, que é outra mentira também, porque a palavra inferno no original significa sepultura, e um dia todos nós vamos para o inferno, porque a Bíblia diz que o corpo volta ao pó, né, e o espírito volta para Deus que o deu. Esse é o final, né, dos eleitos, né? Então vamos continuar aqui. Tudo, na verdade, gira em torno dele, desse tal ser mitológico, né, do diabo. Tudo gira no sistema religioso. Tudo gira em torno desse ser, né? Ele, na verdade, é o sócio dos religiosos, né? Então, tais instituições religiosas, elas emitem essa mensagem de que o diabo, né, ele é real. Você precisa tomar cuidado. Você não pode pisar fora, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, senão o diabo pode lhe pegar. É ou não é assim? É. Só para colocar medo nas pessoas, meu irmão. E aí eles dizem que esse ser diabo é poderoso, esse ser diabo é até onipresente. Porque se ele está aqui na esquina manifestando, e aí manifesta outra pessoa ali em outro canto, e lá no outro canto, e no Japão, e na China, e nos Estados Unidos, então ele é onipotente, ou onipresente. Isso aqui é ridículo, irmão. Então eles acham lá que esse diabo é poderoso, ele é onipresente, né? É um diabão, na verdade, né? Que só
é vencido, né, por Jesus, né, na prorrogação do segundo tempo. Ele só é vencido nos últimos tempos. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Eles costumam atribuir, né, a um ser chamado diabo, esse ser mitológico, a culpa de tudo de ruim que acontece. O pneu do carro furou, não foi o diabo. Rapaz, ele perdeu um horário, não foi o diabo. Rapaz, o marido traiu, não foi o diabo que tentou. Tudo, então é mais fácil ter um bode expiatório. Eles não assumem a culpa, né, e não reconhecem, né, que as coisas acontecem, boas e ruins. Então, quando você vai, sabe, numa reunião como essas, como eu fui a muitas, e fazia também muitas, né, em cenários como esse, né, não é difícil assistir a espetáculos, né, onde você vê pessoas, entre aspas, né, possessas, que na verdade aquilo ali não passa de feitiçaria, né, coisa da carne, é uma hipnose, é isso que acontece ali. Aí, na verdade, o que acontece? O falso pastor, porque o verdadeiro pastor não se presta a dar crédito e nem tampouco a apregoar, né, a existência de um ser como esse. O falso pastor faz isso, mas aquele que tem o dom do pastoreio, aquele que entende que ser pastor não é uma profissão, nem tampouco uma função, mas é um dom, ele não vai se prestar a apregoar a existência de um ser como esse. Então, o falso pastor, o que é que ele faz? Ele começa a entrevistar o, entre aspas, demônio, né? E aí começa a perguntar o nome, né? O que é que ele veio fazer, há quanto tempo ele está aí dentro, e aí etc. Você sabe que isso aí é o que chama a atenção das pessoas. É um verdadeiro, eu costumo dizer que é um verdadeiro circo, né? E é desnecessário, viu, meu irmão? Sabe por que isso acontece? Porque os religiosos não costumam ler a Bíblia. É interessante que eu era católico, né, religioso também, e aí quando eu me converti, eu disse assim, rapaz, quando eu era católico eu não lia a Bíblia, mas eu, depois de ser evangélico, agora eu estou lendo a Bíblia, a diferença é grande, mas isso é uma ilusão, porque não adianta ler a Bíblia se você não consegue distinguir, separar os pactos, não adianta, você vai estar cego do mesmo jeito. É por isso que o sistema religioso está assim. Você consegue entender, meu filho? Que bom, meu filho. Então, a verdade é uma só. Nós precisamos, em primeiro lugar, saber distinguir, ou seja, separar os pactos. Porque, na verdade, a grande maioria, não estou aqui julgando, mas a grande maioria dos católicos, eles não tem o costume de ler a Bíblia. A grande maioria dos evangélicos leem a Bíblia, mas não adianta ler sem entender. Não adianta ler sem se situar, sem saber quem você é e quem é Deus. Então, o que adianta? Isso aqui é muito sério que eu estou lhe falando. O que acontece nessas reuniões, né, onde eles dão crédito a esse ser mitológico, né, eles costumam expor as pessoas ao ridículo, né, com essas, entre aspas, manifestações que não passam de manifestações carnais, né? E com isso os seus objetivos, né, eles são alcançados, porque eles fazem todo esse teatro, sabe para quê? Para poder arrecadar. O lance é dinheiro. E eu não tenho medo de falar, sabe por quê? Porque eu não estou falando mal de pessoas. Eu não estou falando mal, não estou citando nomes, eu estou aqui me levantando contra o sistema, contra a doutrina, contra o ensino que é totalmente contrário àquilo que realmente Cristo veio fazer, que Paulo deu continuidade. Você consegue entender, meu irmão? Então eu termino dizendo uma coisa para você, que é lamentável a falta de entendimento por parte do povo de Deus, né? Então eu quero aqui dizer para vocês que eu falei aqui nessa noite um pouco sobre esse ser mitológico, né, chamado diabo. Expliquei aqui que a palavra diabo, né, significa como é que é? Acusador. E a palavra Satanás significa opositor. Então quando Paulo usa, na verdade, essas palavras que foram traduzidas, né, por má fé, porque quem traduziu a Bíblia para o português
foi um padre chamado João Ferreira de Almeida. E aonde ele viu Paulo falando acusador, ele colocou, em vez de acusador, colocou a palavra diabo, quer dizer a mesma coisa. Onde ele viu Paulo falando sobre acusador e opositor, aí ele colocou a palavra, o padre colocou a palavra Satanás, né? Para beneficiar tudo aquilo que ele vivia na época. Então nós estamos vendo aí um sistema religioso, e eu me levanto contra esse sistema religioso enquanto tiver fôlego, né? Eu estou aqui para dizer para você que está me ouvindo, para você que está me vendo, né, que não é isso que eles estão fazendo, não é evangelho. O evangelho anunciado por Paulo era para dizer para você que você é abençoado, que você é mais que vencedor, que você nasceu para andar em perfeita vitória e sem nenhum temor do mal. Isso aqui é evangelho, isso aqui são as boas novas. Aí você pode estar dizendo assim, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa? Você pode fazer o que você quiser, porque a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Paulo fala isso, todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar ser dominado por nenhuma delas. Então se você, a primeira coisa que eles falam, então quer dizer que eu posso matar, quer dizer que eu posso roubar, quer dizer que eu posso adulterar. Sabe por que eles falam isso? Porque eles estão se contendo, doido para fazer isso, né? Então as pessoas, é lógico que você pode fazer isso, mas se você fizer isso, vai ter consequências. Gálatas capítulo 6, versículo 7, versículo 8, né? Diz assim, olha, de Deus ninguém se zomba, ninguém zomba de Deus. Tudo aquilo que o homem semear, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele semear na carne, justamente isso que você está pensando, se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo outro, e se eu fizer aquilo outro, a Bíblia diz que você vai colher destruição. Mas se você semear no Espírito, o que é semear no Espírito? É você viver, sabe, com a convicção de que você é filho de Deus e foi chamado para fazer boas obras, para realizar boas obras. Aí a Bíblia diz que você vai ter vida plena. Você conseguiu entender? Então, repito mais uma vez, né? Esse ser mitológico, diabo, ele não existe. Então, eu faço aqui um desafio para você, coloca aqui nos comentários, onde é que na Bíblia fala da existência dele. Outra coisa, de onde ele nasceu, onde é que mostra que ele nasceu, que ele surgiu. Então, eles vão lá para Ezequiel, né, capítulo 38, e lá para Isaías, capítulo 14. Ezequiel 38, acho que 38, né? Ezequiel 38. Aí eles vão lá falar dizendo, mas ele está falando do rei de Tiro. E Isaías 14 está falando do rei da Babilônia. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, louvando a Deus pela sua vida, agradecendo pela sua presença aqui. Nós somos o MEG, Ministério Estamos em Graça. Hoje, quarta-feira, domingo, nós vamos nos reunir. Não sei se daqui para lá vai estar liberado para nos reunirmos como igreja, mas se não estiver, nós vamos estar transmitindo também, tá bom? Pelo Facebook, tá bom? A partir das 18 horas, 18h30, 18h30? Estou começando às 7. Estou começando. Se tiver um lockdown ainda aqui no Ceará e Fortaleza, nós vamos estar começando às 19 horas. Mas se tiver liberado, a gente vai começar às 18h30, tá bom? Eu vou ficando por aqui, dizendo para você que você é um abençoado. Por isso que eu não digo Deus te abençoe. Você já é abençoado. Graça e paz e até a próxima.